Bom dia, pessoal. Aqui é o Igor. Eu vou apresentar esse webinar para vocês hoje sobre BYOD, qual a melhor forma para se definir uma estratégia de BYOD, uma estratégia de consumerização dos dispositivos de uma empresa. Então, vou esperar só mais 2 minutinhos, 10h35 a gente já começa. E até lá, a gente vai seguir então uma apresentação bastante simples, não é muito difícil de acompanhar. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem usar a própria ferramenta aqui de webinar para fazer perguntas para mim. No final da apresentação, a gente sempre faz um perguntas e respostas, onde a gente consegue tirar essas dúvidas que vocês possam ter sobre o conteúdo apresentado. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou o Igor Gamella, trabalho aqui na Navita já há alguns anos. Já desde então trabalho com soluções de mobilidade. Desse meio tempo a gente já acabei tratando então de diversos clientes, a gente acaba tem um conhecimento bem profundo quando a gente pensa em soluções da Microsoft e nas soluções MDM que a gente cada vez mais vê no mercado para atender algumas necessidades que surgiram de certa forma num tempo recente, surgiram há pouco tempo, que justamente a gestão de tantos dispositivos móveis que a gente vê que a gente vê por aí hoje em dia. Então, para dar uma ideia do que a gente vai ver hoje durante o webinar, primeiramente eu vou introduzir vocês, eu vou dizer o que é o BYOD. Então, muitas vezes a gente ouve falar do BYOD por aí, mas vamos definir, né, definir ao certo o que é o BYOD, qual é a prática da consumerização que a gente percebe no mercado, e justamente para saber quais diretrizes seguir na hora de criar uma estratégia para a implantação de uma política de BYOD na empresa, a gente vai ver quais são as vantagens e preocupações que a maior parte das empresas tem ao adotar o BYOD. A gente vai ver também quais tipos de perfil de empresa que devem aderir. Então, o BYOD ele não é um termo novo, a gente já viu isso alguns anos atrás com notebooks, e agora a gente passa a ver também com dispositivos móveis, e nem toda empresa acaba tendo a aderência necessária para entrar no BYOD. Então a gente vai ver todos esses pontos que definem ou não se é uma boa ideia iniciar a prática do Bring Your Own Device ou não. Ao mesmo tempo, a gente vê um pouquinho dos ganhos do usuário. Então, muitas vezes a gente concentra em quais ganhos a empresa pode ter, o que é interessante para a empresa, mas durante ao aderir à prática do BYOD, o usuário também tem diversos ganhos. Então, a gente vai analisar quais são esses ganhos, o que é uma forma legal também para a aderência do BYOD, de convencer o usuário a cadastrar o seu dispositivo em uma ferramenta de gestão. E por último, a gente também olha um pouco mais, a gente sabe se a empresa é aderente, se o usuário tem alguns ganhos, que existem vantagens e algumas preocupações ao aderir ao BYOD, mas a gente também tem que pensar em quem vai poder utilizar esse serviço ou não. Então, para iniciar, o que é o BYOD? O BYOD ele é basicamente uma sigla, né? Significa Bring Your Own Device em inglês, traduzindo para o português é o traga o seu próprio dispositivo. E o BYOD ele vem cada vez com mais força no mercado de mobilidade, uma vez que os usuários eles podem ter um
tipo de dispositivo pessoal, eles entram na empresa, recebem um dispositivo da empresa e que muitas vezes não satisfaz o usuário. Então, o que a gente acaba vendo no mercado é que às vezes o corpo executivo ganha na empresa dispositivos mais sofisticados e o usuário às vezes entra na empresa, recebe um smartphone da empresa e acaba que seu smartphone pessoal, além de ele já estar mais acostumado, saber mexer no smartphone, ele não vê tanta vantagem em usar o smartphone da empresa. Então a gente vai acabar vendo muitos desses motivos, o que envolta, né, o BYOD. Mas basicamente é a prática de trazer o seu próprio dispositivo pessoal para a utilização corporativa. Entre as vantagens e preocupações que a maior parte das empresas tem antes de aderir ao BYOD, é, a maior parte delas, no caso das preocupações pelo menos, são mais relacionadas à cultura da empresa. Então a gente vê que muitas empresas têm preocupação em receber, ao liberar o BYOD, ao liberar que o próprio usuário traga o seu dispositivo para a utilização na empresa, as empresas têm preocupação em receber processos trabalhistas por hora extra ou hora sobre aviso, uma vez que o usuário tinha algum recurso corporativo, algum aplicativo ou acesso a e-mail no dispositivo móvel, assim como o vazamento das informações confidenciais ou até mesmo saber o que o usuário está fazendo ou não, como que ele está tratando as informações da empresa no próprio dispositivo. Dessas preocupações todas, algumas delas vêm mudando bastante. A gente percebe já que nos últimos anos a gente teve. A gente passou por muitas mudanças que já diferiram a questão de o usuário ter, muitas vezes, o e-mail no dispositivo, não o e-mail corporativo no dispositivo, não necessariamente obriga ele a responder um e-mail fora do horário de trabalho dele. A questão de ele possuir algum recurso corporativo no dispositivo não necessariamente define que aquele funcionário está sob aviso. Então, muitas das preocupações elas existem na maior parte das empresas, mas a gente acaba fazendo um trabalho legal com uma equipe legislativa, uma equipe jurídica, justamente para contornar todas as preocupações que a maior parte das empresas tem e que geralmente são mais relacionadas às ações trabalhistas. Pelo outro lado, pensando nas vantagens do BYOD, dentre inúmeras vantagens que a gente poderia enumerar, as principais seriam a diminuição de gastos com dispositivos. Então, ao aderir ao BYOD, você tira da alçada da empresa a necessidade de comprar um dispositivo novo para o usuário, de substituir um dispositivo caso ele seja extraviado, caso ele quebre, caso ele tenha um desgaste, até mesmo um desgaste natural. Então, a empresa acaba se mitigando de todos esses gastos que anteriormente a gente acabava vendo muito, onde uma empresa com 1.000, 5.000, 10.000 funcionários comprava milhares de smartphones para todos eles. Então, todo esse gasto é praticamente cortado. Além disso, a gente consegue um aumento da produtividade. Isso daí, diversos estudos foram feitos em cima da prática do BYOD, qual a influência o BYOD tem para as empresas que fizeram essa aderência, e foi percebido que dos usuários que aderiram ao BYOD, praticamente todos eles tiveram uma produtividade maior em relação, obviamente, à utilização do dispositivo móvel, uma vez que o usuário tem a liberdade de escolher o próprio dispositivo, ou até mesmo já está acostumado com o sistema, sabe trabalhar com aquela ferramenta e não está recebendo impositoriamente uma ferramenta da empresa que muitas vezes ele não sabe utilizar. Outra vantagem também é a maior segurança das informações corporativas. O BYOD ele veio com muita força, obviamente a gente vê que a gente tem ganhos com a diminuição dos gastos, com a produtividade do usuário, mas acima de tudo isso, a maior parte das empresas se preocupa com a segurança dos computadores, dos acessos externos a recursos da empresa, por VPN, por Wi-Fi, por diversos sistemas que a empresa usa, mas a parte de mobilidade acaba um pouco esquecida.
uma vez que a maior parte das empresas já faz a gestão dos seus dispositivos de alguma forma, mas muitos usuários ainda assim conseguem pelo dispositivo móvel acesso a informações corporativas. Então, o grande exemplo disso é o e-mail. Na maior parte das empresas a gente vê que o e-mail ele é liberado para que, se o usuário souber configurar no dispositivo dele, que ele configure no dispositivo e passe a receber e-mails, anexos e informações muitas vezes confidenciais no próprio dispositivo pessoal, sem que ele tenha alguma política de segurança que obrigue ele a ter uma senha, que obrigue ele a fazer criptografia do dispositivo ou algo do tipo. Então, o BYOD, um dos motivadores maiores para a aderência do BYOD é justamente trazer segurança tanto para os dispositivos que a empresa provém para os usuários, como para os dispositivos que os próprios usuários utilizam para acesso a essas informações. Então, muitas vezes a gente vê o BYOD sendo entregue para dar liberdade ao usuário de escolha de dispositivo, mas em outras tantas vezes a gente vê o BYOD sendo implementado na empresa justamente para garantir a segurança de informações que anteriormente eram acessadas sem nenhum baseline de segurança, sem nenhuma aplicação em cima disso. Outro ponto muito importante é saber se a sua empresa deve aderir. Então a gente comenta sobre o BYOD, vantagens e desvantagens, preocupações que as empresas podem ter, mas é muito importante saber também se a sua empresa deve aderir ao BYOD. Então, antes de montar uma estratégia, a gente vai ver um pouco mais para frente, diversos aspectos influenciam em identificar se é uma prática boa ou não para a sua corporação. Alguns pontos de atenção que a gente sempre identifica em relação às empresas é de identificar quantos usuários de dispositivo móvel essa empresa já possui. Então, muitas vezes pelo próprio servidor de e-mail, a gente consegue tirar uma lista de quantos usuários já utilizam o dispositivo móvel para acesso ao e-mail. Muitas vezes esses dispositivos móveis não são gerenciados, né? São dispositivos pessoais que o usuário configurou manualmente. Então, a gente sempre tem que pensar no número de usuários que a gente já tem, se é qual vai ser a nossa estratégia justamente para saber se a implantação do BYOD, a aderência ao BYOD vai ser rápida, vai ser mais demorada, como tem que ser a comunicação com esses usuários, e identificar também quem talvez já acessa esses recursos corporativos via dispositivo móvel. O que a gente acaba percebendo muito nas empresas que praticam o BYOD é a diversidade entre políticas. Então, o usuário, às vezes, ele já acessa algum recurso, e para acesso àquele recurso ele precisa de um nível de segurança A, e para acesso a um segundo recurso ele precisa de um nível de segurança maior, um nível de segurança B. Então, muitas vezes a gente tem que identificar também quais são esses recursos e quais deles já são talvez até mesmo acessados, antes de entender se o BYOD é mesmo uma boa prática, o ideal para aquele perfil de usuário. Isso a gente acaba vendo um pouquinho mais no detalhe nos slides seguintes. E último, mas não menos importante, que a gente também revê um pouco mais, com um pouco mais de detalhe nos slides à frente, é identificar qual o perfil dos seus usuários. A gente no meio corporativo, a gente sabe que a gente tem diversos perfis de usuários, que são usuários que às vezes ficam mais no escritório, usuários que ficam mais em roaming, ficam geralmente visitando clientes ou fazendo venda na rua. Então, cada um desses usuários tem um perfil específico, e muitas vezes ao abrir o BYOD para os seus usuários, ao abrir que eles tragam o próprio dispositivo, é necessária uma análise bastante extensa para saber qual tipo de segurança, qual tipo de perfil você vai dar para os seus próprios funcionários. E sempre lembrando, ao aderir ao BYOD, é muito difícil que você convença um usuário. Vocês conseguiram me ouvir agora? Acho que a gente teve uma pequena falha. Um dos pontos muito importantes quando a gente pensa também na aderência do BYOD são nos ganhos do usuário. É muito difícil
É muito difícil que a gente convença os usuários, muitas vezes, em trazer o seu dispositivo pessoal, onde o usuário consegue fazer o download de aplicações, usar o WhatsApp, usar o Facebook, usar o Twitter, trazer ele para um ambiente corporativo onde ele talvez tenha alguma restrição, ou talvez ele tenha alguma política obrigatória ah, que basicamente para o usuário não vai agregar em nada. Então, um dos pontos mais importantes ao aderir ao BYOD em definir uma estratégia para a consumerização dos dispositivos da empresa é justamente identificar quais são esses ganhos do usuário e exibir isso para o usuário, exibir isso para os funcionários que você pretende trazer no caso, para a política de BYOD. Dentre esses ganhos que a gente identifica para os usuários, a gente pode falar na liberdade da escolha do dispositivo desse, desse usuário. Então, o usuário ele tem muitas vezes a liberdade de escolha se ele quer um dispositivo mais sofisticado, se ele quer um dispositivo menos sofisticado. O usuário tem a liberdade de escolher muitas vezes o sistema operacional que ele vai utilizar. Então, muitas vezes a gente percebe que o usuário ele já utiliza, por exemplo, um iPhone para utilização pessoal, recebe um Android da empresa e acaba que muitas vezes esse choque de sistema operacional, da troca do sistema operacional, é bastante é bastante sensível para o usuário, é bastante difícil de se entregar ao usuário. Então, o BYOD ele traz essa liberdade para que o usuário utilize o sistema que ele mesmo já conhece, o sistema que ele mesmo já está acostumado. Além disso, o acesso seguro às informações corporativas. Então, uma vez que o usuário traz o seu próprio dispositivo para a utilização corporativa, ele muitas vezes vai ter acesso a recursos que poderiam ser necessários e anteriormente não eram disponíveis. Então, a gente também vê o caso de muitas empresas que não liberam o e-mail para praticamente nenhum funcionário no dispositivo móvel e muitos de nós já sabemos que a utilização do e-mail no dispositivo pessoal ou no dispositivo que você carrega sempre com você é bastante eficaz para diversas ações. Então, o acesso a recursos que muitas vezes as empresas não gostariam de liberar são liberados com BYOD, uma vez que esses usuários passam a seguir um padrão de segurança mínimo. Então, o usuário muitas vezes ele acaba tendo uma vantagem por poder utilizar algum recurso corporativo que antes ele não podia no próprio dispositivo móvel. E também a maior satisfação do usuário na utilização do dispositivo. A gente percebe que o aumento do desempenho, o aumento da produtividade do usuário que adere ao BYOD, ele é muito relacionado à satisfação que o usuário tem de poder utilizar o próprio dispositivo, de conseguir não ter que muitas vezes andar com 2, 3 celulares ao mesmo tempo no bolso, na mochila. Então são muitos desses fatores que às vezes incomodam os usuários e que são também eliminados com a prática do BYOD. Por último, pensando no perfil de usuário que pode utilizar, muitas vezes quando a gente adere ao BYOD, as empresas perguntam, ok, mas eu vou disponibilizar o BYOD para todos os meus usuários, como vai funcionar isso? E a gente sabe que a aderência de o usuário trazer o seu próprio dispositivo, para muitas empresas não é instantânea. Então, a gente precisa, como a gente disse anteriormente, a gente precisa identificar os tipos de usuário, justamente para definir qual a hora ou não de liberar para que um perfil X de usuário traga o seu próprio dispositivo para utilização na empresa. Então, o BYOD nem sempre, né, em alguns pouquíssimos casos, não atende completamente as necessidades da empresa.
né, principalmente de alguns perfis de funcionários da empresa. Então, para a gente pensar nesses perfis de usuários, em quem deveria, quem poderia utilizar o Bring Your Own Device, a prática de trazer o seu próprio dispositivo, são pontos como o nível de confidencialidade das informações que vão ser providas no dispositivo pessoal. Então, quando a gente pensa geralmente numa força de vendas, em muitas empresas a força de vendas não tem nem menos registro no diretório da empresa, no AD, muitas vezes o e-mail corporativo não é fornecido para os vendedores, e só quem tem acesso ao e-mail é o corpo executivo, ou de fato as pessoas que trabalham no escritório. Então, ao trazer o BYOD para a empresa, é muito importante a gente identificar qual é o nível de confidencialidade, qual é a sensibilidade das informações que vão ser disponibilizadas para os usuários, uma vez que cada usuário tem o seu perfil de acesso, tem as suas, no caso, permissões na empresa de acesso a diversos conteúdos, assim como quais são os parâmetros mínimos, obrigatórios, no caso, de segurança que a empresa deve seguir. O que a gente vê no mercado, obviamente, para a maior parte das grandes empresas, é que todas elas passam por auditorias de segurança, todas elas possuem baselines bastante restritos de segurança em relação a qual é o tipo de senha, a especificação da senha que o usuário precisa utilizar para acessar a máquina, e quando a empresa passa a utilizar isso também para o dispositivo móvel e abre que o próprio usuário traga o seu dispositivo pessoal para acesso a essas informações corporativas, quais são esses parâmetros mínimos que a empresa vai precisar impor no dispositivo pessoal do usuário são muito importantes para definir quem pode ou não utilizar o próprio dispositivo pessoal para sincronização de informações corporativas, para acesso a recursos corporativos. Uma das preocupações que a gente vê e se relaciona muito em quem poderá ou não, quem irá ou não utilizar o BYOD, é justamente essa parte dos parâmetros mínimos de segurança. Muitas vezes os usuários não têm senha no dispositivo ou não utilizam criptografia, e uma vez que eles utilizem o dispositivo para fins corporativos, a gente vê que esses parâmetros eles são praticamente padrão. Então o usuário precisa de uma senha, muitas vezes ele precisa criptografar o próprio dispositivo, alguns aplicativos muitas vezes têm algum bloqueio, a gente vê bloqueios de câmera, bloqueios às vezes até mesmo de alguns aplicativos disponíveis na própria loja da Apple, ou do Android, ou do Windows Phone. Então, identificar quais parâmetros você vai obrigar o seu usuário a seguir, uma vez que ele pratique o BYOD, e quais usuários vão entender essa necessidade, aceitar, e quais usuários talvez não aceitem essa necessidade, é muito importante para que exista uma estratégia bem definida, uma estratégia boa para aderência ao BYOD. Então, esses são praticamente os principais pontos que a gente tem na hora de se definir uma estratégia que traga essa nova modalidade de dispositivos, né? Essa nova modalidade para a empresa que já utiliza os dispositivos móveis para trabalho. Só ressaltando talvez um ponto que tenha ficado um pouco confuso nesse slide, a questão da diferenciação dos perfis de usuário, em saber quem pode ou não utilizar, muitas vezes se baseia também na atividade que o usuário exerce. Muitas vezes o usuário trazer o próprio dispositivo, voltando àquele exemplo da força de vendas, acaba que você precisa seguir uma certa homogeneidade do seu ambiente para conseguir aplicar justamente esses parâmetros de segurança, ou até mesmo conseguir disponibilizar um aplicativo, um recurso da empresa para o usuário. Então, não adianta que a empresa crie um aplicativo super legal para a força de vendas que seja executado num iPhone, num iPad, e o usuário traz no BYOD um Windows Mobile, ou traz um Windows Phone, um BlackBerry. Acaba que a gente sempre tem que pensar também
ao abrir o BYOD, quais tipos de dispositivo podem entrar e se aquele grupo de usuários de fato é vantajoso que a gente libere para que eles tragam os próprios dispositivos, ou se é necessário que sigam-se alguns padrões de sistema operacional ou de versionamento do dispositivo para que o BYOD seja liberado. Então, muitos desses pontos que a gente viu agora, eles são basicamente uma prévia de um dos trabalhos que a gente faz aqui na NAVTA também. Então, a aderência ao BYOD ela é bastante complexa, a gente encontra sempre muitos pontos de atenção, principalmente quando a gente pensa em quais políticas aplicar ou quais problemas podem ser acarretados ao liberar que todos os usuários acessem informações corporativas nos seus dispositivos pessoais. Justamente por essa dificuldade, a gente oferece um serviço de consultoria para aderência ao BYOD. A gente faz esse trabalho para muitos clientes, já fez em diversos clientes, justamente para ajudar nessa aderência que muitas vezes, quando não é bem planejada, acaba sendo traumática para muitas empresas. A gente está perto já do tempo do fim do webinar. Eu gostaria de saber de vocês se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida que surgiu durante a apresentação. Eu vou deixar um tempo aqui o microfone mudo, e enquanto isso eu recebo as perguntas que vocês tiverem e a gente já passa a responder elas aqui no webinar mesmo. Pessoal, eu recebi uma pergunta aqui bastante interessante, também ligada a esse último ponto que a gente comentou, dos perfis de usuário. Um, Só um minutinho que já me avisaram aqui que teve uma falha. Ok. Então, uma das perguntas foi justamente em relação a como eu defino qual o meu perfil de usuário, como eu defino que usuário ou não deve aderir ao BYOD. É uma pergunta muito interessante. A definição de qual o seu perfil de usuário, quem deve ou não aderir ao BYOD, é muito importante, no caso, a gente pensar já em quem já talvez tenha o próprio dispositivo da empresa. Muitas vezes a gente a gente precisa realizar uma pesquisa, entender como os usuários entendem, como os próprios usuários entendem o BYOD, se eles entendem que é uma prática legal, e o que a gente acaba percebendo no mercado é que isso começa de cima para baixo. Então, a gente percebe que os primeiros a praticar o BYOD são aqueles que já possuíam o dispositivo da empresa, e depois dessa aderência a gente percebe que outros usuários, outros grupos de funcionários que anteriormente não tinham acesso a recursos da empresa, passam a ter o acesso desde que na modalidade BYOD. Então, muitas vezes o que a gente vê acontecendo é justamente o BYOD sendo aderido por quem já tinha um dispositivo corporativo. Mas obviamente depende muito da necessidade de cada usuário, às vezes identificar quais funcionários precisam de algum aplicativo, de algum recurso específico, é mais importante nessa hora de se aderir ou não à prática de o usuário trazer o próprio dispositivo. Outra pergunta aqui, se já existem clientes no Brasil utilizando o BYOD. No Brasil, sim, já existem diversos clientes já existem diversas empresas utilizando o BYOD. É uma prática que, obviamente, a gente vem muito dos americanos. A gente percebe que
um dos lugares onde mais se adere ao Bring Your Own Device é nos Estados Unidos, Canadá, e, mas no Brasil já é uma prática também que a gente percebe em muitas empresas. Outra pergunta aqui em relação às leis trabalhistas. É, como eu havia dito, a gente vem tendo uma evolução bem legal em relação a esse ponto das leis trabalhistas. Então, também agora, com mudanças que a gente tem justamente na legislação envolvendo a tecnologia móvel, que é algo que há pouco tempo atrás não era tão disseminada entre as pessoas em geral, a gente teve alterações nas leis justamente para que as empresas consigam disponibilizar isso para os seus usuários. Geralmente as empresas conseguem se proteger justamente definindo uma boa estratégia antes de aderir ao BYOD. Você consegue então definir quais parâmetros você vai obrigar, até que nível você vai ter o controle do dispositivo do usuário ou não. Então, eu acho que um dos pontos que a gente tem como melhor dizer para que as empresas consigam se proteger em relação a questões trabalhistas, a questões jurídicas, é justamente definir uma boa estratégia, fazer toda essa ação muito bem pensada, uma vez que o risco ao se abrir o BYOD sem uma boa estratégia antes de uma boa definição é muito grande. Não só em relação a ações trabalhistas, como a gente já havia dito, mas também em relação à disponibilização de diversos conteúdos que muitas vezes podem ser vazados. Então, acho que o melhor jeito de a gente definir a proteção contra esses riscos é a definição de uma boa estratégia. E, ok. Eu não recebi aqui mais nenhuma pergunta. Gostaria só gostaria de finalizar o webinar com algumas ressalvas. Algumas pessoas identificaram para mim que tiveram alguns problemas em ouvir algumas partes do webinar. Se você também teve esse tipo de problema, ele vai estar disponível em breve no próprio site da Navita. Então, hoje de tarde ainda ele já está no site da Navita, e daí, caso você tenha tido algum problema em ouvir alguma parte da apresentação, tudo isso continua disponível online. É, Gostaria também de agradecer a atenção de todos, a todos que fizeram as perguntas aqui durante o webinar e, obviamente, caso isso tenha levantado algum interesse em vocês, caso vocês tenham interesse em saber um pouquinho melhor o que é o BYOD, se é interessante ou não aderir, a gente sempre tem os contatos aqui na Navita, vocês podem entrar em contato e com certeza a gente consegue auxiliar vocês com esses pontos. Então, muito obrigado para quem participou. Desejo a todos vocês uma ótima tarde.